Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso evangelho deste sábado passado, não consegui nem avisar, né, que não ia ter. Estava no casamento do meu sobrinho, um casamento lindíssimo, uma vibração de amor, assim, uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Gostaria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de vivenciar, né, o que a gente vivenciou sábado passado. É bonito demais. Colocar uma musiquinha aqui para a gente começar. Do querido Saulo. Nosso amigo de Sacramento. Amadíssimo. Uma família amadíssima. Né? Jesus, mestre querido. Aqui estamos recomeçando. Porque todas as vezes que decidimos estar contigo em pensamento, em sentimentos, estamos recomeçando. Necessitados todos que somos, de observar a nós mesmos, independentemente do que o outro faça, fale, pense. Reverenciando a criação divina, Deus nosso Pai, em sua perfeição, nos dando condições de, em nos observando, transformarmos pensamentos e sentimentos e transformarmos a humanidade inteira. Sê conosco, Mestre, neste momento, amparando-nos nas reflexões que trazem tanto bem a nossa intimidade espiritual, que fortalecem a nossa crença e a nossa capacidade em nós mesmos, que nos faz ver, enxergar além do que é óbvio, nos ajudando a caminhar com segurança, com menos julgamento, mais amor dentro do coração, mais autocuidado, mais compaixão. Obrigada, querido Jesus, pela sua presença em nossa vida. Abençoa cada lar, cada núcleo familiar, amparando-os nos desejos mais nobres, nas decisões mais puras, para a realização e cumprimento do seu dever. Muito obrigada por estar conosco, hoje e sempre, Jesus. Que assim seja. Eu lembro de ter prometido a vocês... Deixa eu só compartilhar aqui, gente, no meu... Eu sempre me confundo um pouco na hora aqui. Agora sim. Eu vou compartilhar na minha página. Aqui, Evangelho de 16 de agosto de 2025. O tempo está passando, gente. Já já a gente termina o ano, né? Não falta muito, não. Aí, agora sim, já está compartilhado. Só mais um pouquinho. Isso aí. Prontinho, gente. Eu me lembro de umas 2 semanas atrás, acho que foi exatamente a última vez que eu fiz o Evangelho, fiz a live, de ter prometido para vocês uma reflexão
a respeito do Boa Nova. Eu ainda falei assim, vou fazer agora, já deixo gravado, só que eu não fiz. Não fiz e acho melhor fazer ao vivo mesmo, acho que fica mais, sabe, mais temperado. Eu lembro de ter falado isso, e vai se encaixar, porque é uma lição que fala sobre bom ânimo, sobre aquilo que a gente reclama, com razão, não estou tirando a razão, eu valido, né, os nossos receios, os nossos medos, os sofrimentos pelos quais a gente passa. Eu não sou aquela espírita que fala, você não pode, mas isso é porque você não tem evangelho, isso é porque... Não. Isso é porque a gente tem uma condição moral e espiritual que algumas coisas nos impactam mesmo, e a gente tem esse direito. Se não fosse assim, Deus não nos teria criado dessa forma, né? E vai se encaixar perfeitamente o que eu prometi, né, da questão do bom ânimo, com o que a gente vai ver hoje aqui no Evangelho. O que a gente vai ver hoje, nós vamos ver hoje, é o do capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, coletâneas de preces espíritas. Quem acompanha a gente aqui há mais tempo sabe que não existe uma prece que seja espírita, né? A prece espírita é a prece dita pelo coração. Isso é muito bem explicado aqui, né, no início do capítulo. Inclusive, Kardec traz o Pai Nosso como uma prece que não tem igual, né? Ela é o suprassumo das recomendações divinas através da voz de Jesus, né? Então, acima do Pai Nosso não existe nada, né? Mas o Pai Nosso dito pelo coração, né? Pelo nosso coração, vinculado às nossas vibrações genuínas, né? De desejo, de melhoria que está lá dentro do Pai Nosso, né? Mas Kardec organizou orações que facilitem a organização do pensamento para as aflições gerais, né? Tem para tudo, sabe? Tem para tudo. A gente já viu para corrigir um defeito, para afastar os maus espíritos, aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Vimos o Pai Nosso, vimos sobre reuniões espíritas. Na verdade, ele começa com o Pai Nosso, né? Ele faz um preâmbulo, depois ele fala da oração dominical, que é o Pai Nosso. Então, assim, a gente já viu tudo isso, né? Infelizmente, o Facebook, ele apagou várias lives, né? Ele tirou de circulação, infelizmente, né? Porque várias pessoas acompanhavam, tinha algumas que tinham quase 2.000 visualizações, mas aconteceu, né? E a gente vai continuar o trabalho por aqui. E em fevereiro desse ano, porque eu sempre marco a data, nós fizemos para resistir a uma tentação, né? E a de hoje é graças por uma vitória sobre a tentação. Então, eu já falei sobre a tentação, né? Que ela não está fora da gente. Mas como, Sônia? É quando eu vejo tal coisa que eu me sinto tentada a fazer tal coisa. Gente, se você puser a mesma coisa na frente de alguém que não traz os conteúdos que você traz, talvez a pessoa ache aquilo insignificante e não reaja. Né? Para ela não tem tentação nenhuma. Então, se fosse o que está fora, seria uma tentação para todo mundo. Né? Seria a pedra de tropeço da humanidade inteira, a mesmíssima coisa. E não é assim. Cada um de nós tem o nosso calcanhar de Aquiles, tem a nossa fragilidade, cada um de nós tem. E é aí que a gente tropeça, é aí que é uma tentação para a gente, né? Os antigos falavam, né, dos 7 pecados capitais, né, que de fato estão vinculados a questões que nós carregamos muito mal resolvidas, e que aí a nossa resistência fica fragilizada se a gente não vigiar e orar. Porque na vigilância, lá vou eu de novo tendo esse pensamento. Lá vou eu de novo me sentindo desse jeito. Isso é a vigilância. A gente intercepta e a gente ora, porque sozinhos, só nós com a gente mesmo, a gente não consegue resistir. A gente só resiste com o amparo de Deus, nosso Pai. E aí, quando a gente vai resistindo, isso vai criando em nós um comportamento, uma alteração. Vou falar essa palavra comportamento, mas não é o comportamento que é treinado, sabe? Como se fosse
apenas uma mentira, né? Como se fosse uma maquiagem. Não. É o treinamento de resistir às próprias más inclinações. Esse treinamento de ir alterando e vencendo e resistindo e alterando o significado daquilo que antes me incomodava e que hoje não incomoda mais. E isso a gente só faz vivendo as situações, né? E com o amparo divino. E é disso que trata Kardec nesse item 22. Então, o título é Graças por uma vitória sobre a tentação. E aí ele explica aqui, né? Aquele que resistiu a uma tentação deve o fato à assistência dos bons espíritos a cuja voz ouviu. Então, é uma necessidade que a gente ouça, né? Tenhamos ouvidos de ouvir a espiritualidade, Jesus em nosso amparo, Deus, nosso Pai, nos amparando. Às vezes, nos ampara através de um amigo que avisa, né? Através de um familiar amoroso que insiste em nos esclarecer, em pedir que a gente mude, em dizer como é que se sente cada vez que a gente se comporta de determinada forma. Às vezes é no trabalho, numa correção, né, de uma conduta que a gente tem, e a gente vai despertando. Às vezes é numa situação difícil que acontece e que nos faz reconhecer a nossa fragilidade e ir em busca de amparo. Amparo psicológico, amparo espiritual, amparo profissional médico, profissional da educação física, profissional da educação, do jornalismo, do direito, né? Profissionais que sabem melhor como nos ajudar, porque são especialistas naquela área, naquele assunto. E aí, ele fala, deve, pois, agradecer a Deus e ao seu anjo guardião. Nós também já estudamos a questão do anjo guardião aqui, né? E aí ele faz uma prece, sugere, né, para a organização do pensamento. Meu Deus, eu vos agradeço por me haverdes permitido sair vitorioso da luta que tive de sustentar contra o mal que está em nós, né? Fazei que esta vitória me dê força de resistir a novas tentações. É esse treino, né? Porque quanto mais a gente ouve o evangelho, faz a reflexão, e essa reflexão nos ajuda a aplicar no nosso dia a dia, mais forte a gente vai ficando para resistir às tentações que estão em nós, né? É aquilo que me atrai, aquele comportamento que eu já sei de cor e que é funesto, né? Aí ele diz: e vós, meu anjo guardião, recebei o meu agradecimento pela assistência que me destes, que a minha submissão aos vossos conselhos me faça merecer novamente a vossa proteção. Porque essa submissão é a gente estar em sintonia com amigos espirituais que querem nos ajudar. Porque são muitos, a gente o tempo todo está rodeado de espíritos que nos amam, mas às vezes a gente não quer ouvir. É como se, vamos imaginar a seguinte cena: o amigo espiritual, por exemplo, eu moro numa casa que é um sobrado. O amigo espiritual está lá no meu quarto, que fica lá no outro canto, do outro lado. E eu estou aqui. Como é que eu faço para ouvir melhor quem está lá no quarto, lá em cima, lá no outro canto? Eu preciso subir esse cara, preciso fazer um esforço. Mobilizar músculo, tendões, cérebro, vontade, para sair daqui do escritório, subir, caminhar, todo um corredor, subir as escadas, né? Subir 2 lances de escada, chegar, abrir a porta. A oração e a vigilância é isso. Eu preciso vigiar quais são os recursos que eu tenho. Eu preciso fazer a oração para me colocar próximo de quem quer me ajudar. Agora, se eu ficar comigo mesma, por minha própria conta, achando que eu sou autossuficiente, né, que eu dou conta de tudo, já me coloco em rolo, né? E você também, né? E essa vigilância que a gente tem que ter, ela se encaixa aqui no Boa Nova, naquela lição do bom ânimo, no sentido de...
Eu desmarquei um negócio ali, mas não tem problema não. No sentido da gente vigiar o que a gente pensa, especialmente essas questões que nos machucam, porque elas nos machucam. E essa lição que está aqui no Boa Nova é uma conversa de Jesus com Bartolomeu. E veja se Bartolomeu não é felicíssimo naquilo que aflige ele, se não são as mesmas coisas que nos afligem. Eu gosto muito dessa passagem do livro Boa Nova. É o capítulo 8, se chama Bom Ânimo. E aí, Humberto de Campos começa descrevendo Bartolomeu. Ele diz assim: o apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. E aí eu fico pensando, às vezes a gente é dedicado ao Cristo, né? Mas mesmo assim a gente sente. Não somos super-heróis porque somos dedicados ao Cristo. Agora, temos grandes chances de ouvirmos o que Jesus tem para nos dizer. Entretanto, Bartolomeu era triste. E vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. E aí ele fala com Jesus, né? Jesus aproveitou alguns instantes para falar mais demoradamente ao coração de Bartolomeu. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível. Olha o respeito de Jesus à dor, ao incômodo. Não tem julgamento. Vocês vão ver, não tem julgamento. Tem perguntas, tem reflexões. Então, Bartolomeu diz assim, mestre, eu vou pulando, tá? Não vou ler tudo, porque senão fica muito extenso. Mestre, o vosso evangelho me enche de esperanças. Quando esclareceste que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui o selo do mal, prestem atenção, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Não estamos muitas vezes nesse movimento de pensamento? Fala, gente, onde que vai? Olha isso, olha que, meu Deus, como é que o cara foi capaz de fazer isso? Como é que fizeram isso com a criança? Ai, meu Deus, olha, desviaram o recurso financeiro aqui. Ai, meu Deus, olha, aconteceu aquilo lá. A gente fica, meu Deus, coisas que eram para ser boas, né? Estão sendo obscurecidas, manchadas. Por toda parte, diz Bartolomeu, é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Não é o que a gente sente? Não é o que nos aflige? Não fragiliza nossa vontade? Inclusive de lutar contra as nossas más inclinações, de vencer as nossas tentações. Como é difícil vencer essa tentação de cair na desesperança, não é verdade? Na atualidade, é muito difícil. Aí Jesus olha brandamente e diz com serenidade: a nossa doutrina, entretanto, é a do evangelho ou da boa nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Então Jesus chama a atenção de Bartolomeu para que o evangelho seja para nós uma alegria. Não é a negação do que existe de ruim, mas é a necessidade de que nós sejamos aqueles que inspiram a esperança, que persistamos no bem, né? Aí ele diz: não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. O evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas antes de frutificar para o espírito dos povos. Vou voltar à minha frase, que, aliás, sinto a inspiração nesse momento. Nossa função, cristãos, é de acender a esperança. Não é a negação do problema, mas acender a esperança na busca da solução do problema. Porque senão a gente fica só problema, problema e problema, né? Depois de uma pausa em que o discípulo contemplava silencioso, o mestre continuou. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas.
Em todo momento você é capaz. Está todo mundo falando que não vai ter jeito, que o mundo vai acabar, que todo mundo vai sofrer, você seja aquele, não. Pelo pensamento, você não precisa confrontar com ninguém. Pelo pensamento, não. Eu sou um espírito. O que morre é o corpo. Eu continuo. Então a gente vai refletindo, a gente vai se enchendo de esperança, de bom ânimo, né? O que eu posso fazer agora? Tô com essa agora, gente. Todo dia eu falo, gente. Sônia, o que é possível você fazer hoje? E eu venho com essa reflexão, né? E tenho tomado algumas decisões, sabe? Que tem me trazido alívio, alívio íntimo. Mas vamos continuar aqui. Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Mas o evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Olha essa pergunta. Que eu vejo muitos espíritas, infelizmente, nessa postura de não, eu nada me atinge, eu não sofro porque eu tenho o espiritismo. Que vergonha! É como se você fosse inatingível para aquele que te ouve, para aquele que está caminhando ao seu lado. E a gente sabe que não é assim. A verdade não exige, responde Jesus, transforma. O evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, a coragem, a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? Volto ao que eu disse da última vez. Seja o que for que você está passando, agarre-se ao evangelho por meio da oração, da confiança em Deus. Essa é uma hora da sua eternidade. Mas, Sônia, está muito difícil. Eu entendo. Busque amparo, busque o psicólogo, busque a medicação, se for necessário, busque amigos que consigam te levantar, que ouçam você chorar, sem criticar, sem julgar. Estou aqui se vocês precisarem, né? Se a gente tiver intimidade para isso. Porque também é preciso escolher bem as pessoas que a gente confia, né? As nossas dores. Sem julgamento. Maravilhoso isso aqui. E aí, Bartolomeu diz assim, mas e quando os negócios do mundo não nos são adversos? E quando tudo parece uma luta contra nós? Veja se não é. Né? Olha a vigilância que a gente tem que ter, né? Daquilo que a gente pensa e vai alimentando, e aquele negócio vai fermentando dentro da gente. Aí Jesus responde assim, qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que a arranque das ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Porque, gente, a gente não gosta. Queira ou não, a gente não gosta, né? Mas os sofrimentos, as situações que nos desacomodam, elas nos transformam e transformam para melhor, porque a gente ressignifica. Aí eu dava um valor imenso a isso aqui. Ai, meu Deus, isso aqui rasgar. Ai, meu Deus. Aí você fala, gente, é um pedaço de papel. Por mais que tem aqui, ó, tem duas criaturas que eu gosto demais, prezo muito, né? Kardec e Eurípides Bassanufo. É importante isso aqui para mim, né? É uma das obras lá de Sacramento, a doutrina espírita contribuindo com a evolução do espírito, né, da psicografia da Alzira, da equipe Eurípides Bassanufo. Importante, um negócio que, né, que diz muito ao meu coração, essas pessoas, né? Mas, gente, é um pedaço de papel. Essas pessoas vão continuar em mim, né? Mesmo se isso aqui sumir. Então, a gente vai ressignificando quando a gente vai mergulhando no Evangelho, né? Mergulhando no Evangelho para o enfrentamento de dores que nos chegam, e sempre chegam. Mestre, continua Bartolomeu, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente querido? Nossa, isso é duro, viu, gente? É muito duro. Aí Jesus responde assim, com uma pergunta, mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. E aí,
Bartolomeu recordou que ele tinha muito problema familiar. Como ele seguia Jesus, a família não gostava, os irmãos não gostavam, o pai não gostava, xingava, né? E aí ele volta para casa, e aí ele diz assim: recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos, pelo sangue, o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Passou em revista os insucessos materiais, contudo, que eram as suas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus que ele trabalhava por edificar no coração. Ele começou a comparar, ressignificar. O que é isso diante do que Jesus pode me dar? Né, de paz para estar com essas situações. E aí ele volta para casa. Ao ranger os gonzos da porta, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como das outras vezes, vejam a mudança. Ele bebe da água do evangelho, da palavra de Jesus, ressignifica o que vai dentro da alma, muda o comportamento, porque já não tem o mesmo significado que antes aquela situação difícil, né? Ela continua existindo, mas ele lutou contra as próprias más inclinações, contra as suas tentações e venceu, né? Que é o que a gente leu no Evangelho hoje. Seu velho pai, em vez de reagir asperamente como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus, ele o conhecia. E aí eu volto, encerrando nosso evangelho de hoje, eu volto para a questão que hoje essas situações muitas vezes nos rodeiam, pessoas que falam, criticam, postagens nas redes sociais muito difíceis, uma atrás. Se você vê uma, aí que o algoritmo entrega você só o que não presta. Então, assim, que a gente seja esse que rompe. Sabe aquela frase que fala assim, que a mentira acabe em você, a fofoca, que a fofoca acabe em você. Sabe? Então, que o mal, esse pensamento, essa fala sobre o mal o tempo inteiro, tá tudo ruim, que ela termine em você. Quando ela chegar em você, que você tenha uma vibração no bem, de esperança, de bom ânimo, de coragem, de alegria para devolver. Mi, um beijo para você, querida. E até amanhã, né? Porque a gente vai se ver. Com a graça de Deus. Vamos encerrar agradecendo a Jesus por mais essa reflexão que nos alegra, que nos acalenta, que nos estimula as buscas para as soluções daquilo que sentimos, que pensamos, das dificuldades que chegam até nós. Que Deus, nosso Pai, possa derramar as suas bênçãos, o passe, em cada um que nos assiste, fluidificando a água e amparando-nos, fortalecendo-nos, com coragem e bom ânimo, para enfrentarmos o cumprimento do dever de cada um. Muito obrigada, Jesus. Obrigada aos amigos espirituais que hoje estão conosco. Que assim seja. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Deixa eu só. Estou com um problema aqui no mouse. Vamos ver se funciona. Parou de funcionar. Vamos no dedômetro. Beijo, pessoal. Fica com Deus, viu?